No ar, mais um episódio do Condomínio na Real. Nesta semana, Dr. Diego Bassi fala sobre a importância de contar com um profissional especializado em direito condominial. Afinal, será que todo condomínio precisa mesmo de um advogado? Em cima disso, Matheus pergunta: qual a importância de ter um advogado para o condomínio e se o advogado da administradora também pode atuar no condomínio? Matheus, a figura do advogado condominialista cada vez mais está presente na relação condominial. E é importante porque alguns anos atrás, até esse termo advogado condominialista não era usual. O direito condominial, ele era um braço, a gente brinca que ele era um apêndice do direito imobiliário. E hoje o direito condominial assumiu um protagonismo, até porque mais de um quarto da população brasileira hoje mora em condomínio. Tudo acontece dentro dos condomínios, como acontece aqui fora na sociedade. Então, a presença do advogado especializado na área condominial é importantíssima, até porque muitas questões hoje que eles são resolvidas de forma extrajudicial, acaba ficando muito mais barato para o condomínio, e o advogado condominialista, ele deve ser um instrumento de pacificação condominial. Costumo dizer, inclusive, que o direito condominial é um exercício de um ato de cidadania. Então, é muito importante que o condomínio tenha, sim, um advogado especializado e apartado. Já estou indo para a sua segunda pergunta. Apartado da administradora, porque não pode o advogado da administradora ser o mesmo advogado do condomínio. Ah, mas isso acontece na prática. Isso é ilegal. O advogado, ele pode ser da administradora para tratar dos assuntos da administradora e uma eventual questão envolvendo a administradora e o condomínio. Agora, para o condomínio, não. Isso há um manifesto conflito de interesse. Inclusive, a própria OAB, não apenas de São Paulo, mas de todo o Brasil, tem se manifestado de forma veemente com relação a essa prática ilegal. Imagine você, o seu advogado, que é o advogado da administradora, entra em um litígio com a administradora, como que ficaria esta situação? Então, a questão deve ser apartada. A Thaís quer saber se um condômino ou síndico for advogado, ele também pode atuar no próprio condomínio? Thaís, vou fatiar a sua pergunta. A primeira, o morador sendo advogado do condomínio. Muitos condomínios hoje acabam por optar por não ter moradores como prestadores de serviços por uma regra de compliance. Via de regra, não há nenhum impedimento legal e até mesmo ético nesse sentido, né? Muitos condomínios, volto a dizer, têm optado em não misturar as coisas, e principalmente porque o advogado muitas vezes vai ter que tomar atitudes contra os seus vizinhos e ficaria encontrando ele ali no elevador, na piscina. Fica uma coisa um pouco chata, mas não há nenhum impedimento legal. Já com relação à sua segunda pergunta, já há um impedimento legal. Inclusive, Thaís, muito importante essa sua pergunta, porque hoje as empresas de sindicaturas, muitas delas têm oferecido este pacote de ter o síndico ali profissional, ofertar, dentre engenharia, outros trabalhos, também assessoria jurídica. Isso é um ato ilegal. O síndico, ele não pode ser o representante legal do condomínio e, ao mesmo tempo, o advogado. Ele vai assinar procuração em relação a ele. Os atos, né, que muitas vezes o advogado tem que... o advogado tem que se posicionar com relação a determinadas atitudes do síndico ou até mesmo do presidente da associação. Como vai ser se ele é o próprio advogado, né? Ele tira, ora, o paletó de síndico e coloca o paletó de advogado? Então, esta prática é ilegal, inclusive já temos decisões judiciais pesadas nesse sentido. Já Carlos pergunta: é obrigatório o condomínio ter uma assessoria jurídica?
Carlos, via de regra não é obrigatório, mas é importante sempre a gente olhar a convenção condominial, porque nos condomínios novos, até por conta da tipologia do condomínio, estas convenções vêm trazendo ali no seu bojo esta necessidade do advogado condominialista. E é importante que tenha para evitar situações, inclusive futuras, visando ali prevenir responsabilidade, bem como prover a conservação e ressalva dos direitos do condomínio. Aqueles condomínios mais antigos não têm esta previsão. O que muitas vezes há é a necessidade do síndico, ou por determinada situação do condomínio em específico, ou porque se faz necessário uma nova gestão sobre processos, e aí o síndico acaba contratando uma assessoria jurídica, validando por vezes ela numa assembleia, ou às vezes o próprio síndico, diante da sua responsabilidade, acaba por entender que ele precisa ter esse advogado até para preservar a harmonia do condomínio, seja nas questões comportamentais, sejam nas questões contratuais e até mesmo no contencioso. Então, por vezes, esta decisão acaba sendo do síndico e às vezes ele compartilha esta situação também com uma assembleia, até para aprovar, como no outro caso, o valor cabente aí à assessoria jurídica. Obrigada, doutor. E você aí de casa também pode participar. Basta enviar a sua dúvida para a gente no WhatsApp 911 90 34 94 que o Diego irá responder.